tudo bem? Bom dia. Bom, tô aqui com essa tomografia, tá? Vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. Realmente, eu já dei uma pesquisada aqui já e a gente tem alguns probleminhas aqui. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, nesse dente 25 aqui, ó, apesar dessa imagem não mostrar nada demais, quando a gente vai vendo isso aqui bem detalhado, isso aqui que é importante, ó, principalmente isso. Isso aqui, esse escurinho aqui ao redor da raiz desse dente. Isso daqui implica que existe uma quantidade de bactérias aqui que não deixa esse osso terminar de formar, como a gente vê nessa região, tá? Então, isso daqui é uma quantidade de bactéria que fica aqui restrita. E essa quantidade de bactéria, ela fica, na verdade, ela é oriunda aqui do canal, normalmente. Só que o antibiótico, né, o suporte de oxigênio, de nutrientes, ele não chega ali, então o organismo não consegue combater o foco principal. Então essas bactérias vão proliferando e elas vão tomando conta dessa região aqui, ó. E aí fica uma briga de forças, né? A capacidade dessas bactérias de se reproduzirem e a capacidade do organismo de controlar. Quanto mais distante desse foco aqui, que é de dentro do canal, mais fácil o organismo conseguir controlar isso daí, combater, né? Mas quando chega, por exemplo, aqui na entradinha do canal, o organismo já não consegue mais fazer esse combate e essa bactéria fica sempre, esse sítio de bactéria, essa colônia de bactéria fica sempre despejando as bactérias ali. Então isso aqui vai ter sempre uma infecção um pouquinho latente, né? Mas isso aqui cai na corrente sanguínea. Isso daqui, o grande risco é porque isso aqui fica a vida inteira como se fosse jogando bactérias na corrente sanguínea. Então existe, por exemplo, uma chance de, em qualquer momento na vida, uma bactéria dessa alojar nas válvulas do coração, né, provocar uma endocardite, e o paciente não tem a menor ideia que pode estar vindo dali. Tá? Como normalmente não se sente dor, né, o paciente vai deixando isso, mas realmente não é uma situação que se pode deixar. Pelo menos a gente não recomenda, tá? E aí vamos passar, então esse aqui é o dentinho de cima. Quando a gente vem para o dentinho de baixo aqui, a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa. Por que um pouco mais complexa? Porque a gente tem essa situação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso daqui. Então, mesma coisa, sabe? Que ele tem 3 raízes, só que além de ter, o canal não chegou até o final dele, né? Não preencheu aqui até o final. Então fica essa mesma situação, só que nós estamos aqui a menos de 1 milímetro do nervo. Então aqui tem como é que fala? Tem uma proximidade muito grande aqui que a gente não... de uma estrutura bem nobre, sabe? Então, num eventual tratamento, né, a gente não consegue, a gente tem que ir com muita delicadeza aqui para a gente não machucar esse nervinho, tá? Além disso, aqui, ó, uma lima fraturada, tá? Aqui eu até peguei para pesquisar melhor, nessa mesma imagem, né? E a gente consegue perceber isso aqui também, aqui, ó. Beleza? Essa raizinha ela invade aqui um pouquinho esse espaço da cortical óssea, mas tudo bem. Vou voltar lá para a imagem. Então, e esse dentinho aqui, ele tem 3 raízes, sabe? Então ele, aqui ó, são 1, 2, 3. Deixa eu passar para outra imagem aqui que acho que vai dar para ver melhor. Isso aqui, ó. Então aqui, ó, uma das raízes, tá? E aqui a gente percebe, aqui, ó, ela vai vindo aqui outras 2. Ela meio que desvia, sabe? Aqui a outra aqui, ó. E acho que uma outra aqui, ó. Enfim, e esse aqui tem uma proximidade bem grande aqui do canal. E aí o que isso significa? Isso aqui significa o seguinte, como que a gente trata isso aqui? Você tem 2 maneiras de tratar. Então aqui, ó, isso aqui até que eu já deixo separado aqui para os pacientes, né? Que é um procedimento chamado apsetomia. Apsetomia, o que é apsetomia? A gente tem esse quadro aqui, né? Que é a lesão periapical, tá? Mesma coisa, aquele escurinho ali na ponta da raiz. Então hoje a gente faz um cortezinho bem menor, não faz mais isso, a gente faz um cortezinho só aqui em cima. Faz um acesso aqui para a região da raiz, cureta a lesão, né, se tiver lesão, limpa tudo ali e a gente corta a pontinha da raiz. Limpa tudo isso daqui e fecha. Essa daqui é a maneira mais simples que a gente tem de fazer.
e na verdade é uma maneira meio tabajara que a gente tem para fazer isso, tá? Por quê? Porque a chance de sucesso dele, eu calculo que seja na faixa de 60%, 65%. Na minha concepção não chega a 70%. E aí, o seguinte, essa técnica é mais simples. E tem uma outra técnica que é mais elaborada, que ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas você vai ver qual que é a diferença dela. É isso aqui, ó. A gente faz esse acesso aqui, né? Então a gente corta a pontinha da raiz e a gente faz, até aqui, ó, a tendência atual. E a gente faz um procedimento que chama obturação retrógrada. A gente vem com o instrumental aqui, então a mesma coisa que se fez o canal, na verdade, pela coroa, a gente faz por aqui, ó, depositando um material que chama MTA. A gente coloca ele aqui na ponta da raiz, aí sim, né, a gente consegue uma chance de 90%, às vezes 95% de sucesso. Então aumenta significativamente mais. Da outra maneira a gente praticamente não faz, porque não faz mais, né? Porque se já é uma tentativa de salvar o dente, você não aplicar tudo que a gente tem de melhor na odontologia, a gente já, sabe, não vale a pena. É mais fácil você tirar o dente e fazer implante, né? Mas, enfim, o implante também ele é uma ótima solução, desde que não tenha como recuperar o dente. O dente natural sempre vai ser melhor que o implante. Então, o que eu recomendo realmente para essas duas situações é esse procedimento, né, de tirar a pontinha do dente, né, e aí, no caso de baixo, são as 3 pontinhas ali, no caso de cima são uma ou duas, né, não lembro, e fazer essa retroobturação, fazer esse tratamento de canal ao contrário aqui, ó. Tá bom? É a maneira mais eficiente que a gente tem de conduzir teu caso aí, tá? É isso aí. Qualquer dúvida você pode me mandar aqui, viu? Grande abraço, até mais.